estila, reloj estila para el control, reloj de radios. Muy buenos días. Bueno, daremos inicio al último día de la Cátedra UNESCO de Comunicación. El día de hoy tenemos la conferencia Reinventando la Educación con Muniz Sodré y Luis Ignacio Sierra. Buenos días, profesor Muniz. Como hicimos ayer, vamos a hacer un breve resumen, muy desde el punto de vista subjetivo de las ideas más principales, más sobresalientes de la exposición del profesor Muniz. Él empezó con una frase bastante polémica, provocadora, que da mucho que pensar y da mucho que hablar: la televisión como la basura cultural reciclable. Es un tema para discutirlo bastante. Yo intenté, digamos, resumir en 4 núcleos temáticos algunas ideas que me parecieron como claves de la exposición del profesor Muniz. En primer lugar, todo lo que gira en torno a la estética como ese modo de captación de lo sensible que es irreductible a los parámetros éticos, políticos, religiosos o intelectuales, es mucho más amplia que lo artístico y abarca ese tópico de lo sensible, de los afectos, de los sentimientos, todo lo que escapa a la argumentación, es decir, refiere en alguna medida a la sensibilidad. Cualquier producto de la actividad humana puede volverse estético y es dinamizador de las actividades humanas cotidianas. El sentimiento, la emoción, la estética es más fuerte que el mismo concepto, ¿sí? Y las decisiones fundamentales de nuestra vida normalmente son de naturaleza estética. Un segundo punto, un segundo núcleo podría agruparse en torno a la propuesta de Peirce, que resume las nociones de signo, representamen, interpretante, en donde nos habla precisamente del signo estético, que se caracteriza por su polisemia de sentidos, de significados. Es un signo medium, ¿sí?, de comunicación, vehículo de expresiones, vehículo de sentimientos también. Las apariencias engañan porque tienen fuerza precisamente para engañar e inducir a la acción. La imagen es una apariencia y tal vez más fundamental que las palabras son las sensaciones estéticas. La mediación es una compleja operación semiótica que opera sobre el a priori de lo común y lo sensible. Y en ese sentido, un tercer núcleo muy importante sobre el cual nos habló el profesor Muniz es el que hace referencia a la vinculación, como esa estrategia sensible radical que caracteriza la esencia del proceso comunicativo. Es esa radicalidad simbólica de la vinculación la que le da especificidad al proceso comunicativo. En ese sentido, la cuasimente es una mente comunitaria en donde se da ese proceso comunicacional del ser común y del vínculo común. La vinculación es más rica que la relación porque presupone la inserción social del individuo en la comunidad. En ese sentido, la vinculación es eminentemente simbólica y las relaciones simbólicas son vinculantes y para la dimensión de lo sensible, de la experiencia, constituyen un factor esencial. La comunidad aparece como una posibilidad y una disposición de ponerse en común. Y en ese sentido, la regla es comunitaria, a diferencia de la ley, que es impuesta casi siempre como una forma vacía. La comunidad implica una deuda simbólica y en ese sentido también el origen de una violencia o de la violencia radica en el olvido de esa regla comunitaria. Hay otro tipo de común ampliado mediante la informatización, la mediatización
que aumenta la exterioridad técnica del hombre, pero reduce y empobrece la dimensión simbólica. Un cuarto núcleo, digamos, de las ideas planteadas por el profesor, hace referencia a la Internet como esa esfera de vida, como ese bios que en la interpretación del profesor Muniz y en la tradición aristotélica es un bios virtual que tiene una manifestación más evidente en el mundo mediático. El medium de hoy es una prótesis ontológica para el control de las relaciones sociales. Ese bios virtual está hecho de flujos, digitalizados, de redes digitalizadas, naturalizadas en o a través de circuitos electrónicos. El tiempo y el espacio figuran como marcos mentales de percepción del sujeto frente al bios virtual. Y en ese sentido, la simultaneidad, la instantaneidad y la globalidad están emulando a lo divino desde esta perspectiva de la virtualidad. La propia persona se transforma en imagen, al mismo tiempo es signo y es acción, y se convierte como en un efecto de realidad, una cuasi realidad con vida propia. A grosso modo podrían ser, digamos, algunas de las ideas centrales que nos planteaba el profesor Muniz el día de ayer. Ya pasando a la presentación de la ponencia de hoy del profesor, quiero dar unas breves palabras en torno a su persona. El profesor Muniz Sodré es uno de los principales pensadores brasileros, además de profesor emérito de la Universidad Federal de Río de Janeiro, como hemos escuchado en estos días. Es periodista, editor internacional, abogado, es políglota y a la vez etimólogo. No es entomólogo, sino etimólogo, es decir, experto en etimologías. Cofundador con Emanuel Carnero Leao del programa de posgrado en comunicación de la Federal de Río de Janeiro, amante de la literatura policíaca, escritor de algunos libros de ficción, pero por supuesto ha sido también educador por vocación. La educación ha sido parte central de sus intereses vitales. Por un poco más de 40 años ha ejercido la docencia y la investigación en la Federal de Río de Janeiro y cuenta con una vasta producción intelectual, aproximadamente unos 36 libros publicados, en los campos de la comunicación, la cultura, la filosofía, la educación. Su visión crítica, amplia, profundamente problematizadora de la comunicación y la cultura, le ha llevado a formular sus propias reinvenciones, como una invitación a dar a luz, a reinterpretar, a interpelar las complejidades del nuevo orden tecnológico en sus relaciones con la comunicación y la cultura. En 1996 escribió Reinventando la cultura, donde ya vislumbraba las formas y productos de la tecnocultura impregnados por dispositivos maquínicos de estetización y culturalización de la realidad. Allí sostiene que el mundo de las máquinas es referencia teórica y práctica para las ciencias de la comunicación y la información, en estrecha alianza con una economía de mercado como sustrato ineludible de la cultura contemporánea. En 2012, es decir, hace poco, en pleno apogeo de la globalización y financiarización simbólica, publica Reinventando la educación, diversidad, descolonización y redes. Aquí la interpelación es a instituciones, profesores, estudiantes e investigadores en general, a reconocer la educación como ese escenario estratégico de cambio y transformación social, como aquello radicalmente humano en el panorama tecnocultural que habitamos. El empeño entonces es el de una redescripción interpretativa del proceso educacional. Cuestiona la modernización de la educación llevada a cabo especialmente por organismos internacionales
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Mundial, entre otros, que buscan hacer más eficaz y productiva, más rentable esa educación. Por tanto, hacer de la educación una mercancía, un proyecto elitizante de la educación mercantilizada. La invitación que nos hace Sodré en esta obra suya es a relativizar verdades y conceptos tan asentados en nuestra sociedad como desarrollo, modernidad, justicia y, por supuesto, educación. Nos invita a revisitar las diferentes nociones implicadas en la educación desde diferentes perspectivas, a revisar críticamente los modelos de educación compatibles en mayor o menor grado con una dinámica global de mercantilización del conocimiento. Se trata de cuestionar radicalmente el concepto mismo de educación, las instituciones que la administran y rentabilizan, los modelos y métodos que se implantan autocráticamente por las vías de la eficiencia administrativa de la reingeniería educativa. Por eso su texto cubre desde la paideia griega hasta el mercado global de la enseñanza como la educación que no nos pertenece. Una interpelación central se dibuja a lo largo de todo su texto. ¿Cómo enfrentar los desafíos puestos a la educación y pedagogía que se derivan de los varios tipos de saberes, de las nuevas tecnologías y las transformaciones procesadas por el capitalismo globalizado? El reto real es el de asumir en nuestro continente un proceso de descolonización de la superioridad ética, étnica y cultural del eurocentrismo, por la vía de la reinvención de la educación como lugar de pensamiento crítico. Nos propone una ecología mundial de los saberes o multiculturalismo para una educación que, reinventándose, pueda alcanzar la descolonización y la diversidad. Para eso es necesario rescatar, o como nos dice él mismo, instaurar una postura realmente crítica en el proceso educacional, huyendo de la progresiva conversión de la cultura en factor de productividad capitalista. De otro lado, se trata también de explorar a fondo las ricas interconexiones entre comunicación y educación, desde esas potencialidades que nos describe él del nuevo BIOS virtual. Explorar esas ricas potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías para los procesos pedagógicos y educativos. Ya para finalizar esta breve presentación, algunos interrogantes que seguramente el profesor Sodré nos ayudará a esclarecer a lo largo de su exposición. ¿Cómo confrontar la obsolescencia cada vez más creciente de una educación centrada en el humanismo y la ciudadanía frente a un nuevo mundo regido por la tecnología y la fluidez de los mercados? ¿Cómo luchar contra el empeño globalizado de una educación que se ha convertido en negocio y mercado lucrativo de capital humano al servicio de la empresa capitalista? ¿Cómo pueden ayudar las tecnologías de comunicación a esa anhelada reinvención de la educación? ¿Cómo confrontar la vigencia de un pensamiento único, esa voluntad imperial de monocultura del saber, expresado por la economía del conocimiento al servicio de los intereses del mercado? No en vano, Martha Nussbaum, en su manifiesto Sin fines de lucro del 2010, nos alerta sobre una crisis silenciosa de proporciones gigantescas y de enorme gravedad mundial, la crisis mundial en materia de educación que está llevando a la educación democrática contra las cuerdas. Nos insta ella a redoblar la apuesta por aquellas partes de la educación que mantienen viva la democracia, que se encuentran bajo la enorme presión de una globalización económica galopante. Ya para finalizar, el reto seguirá siendo entonces devolverle a la educación su rostro humano, transformado desafortunadamente en la actualidad en un frío capital humano, en un contexto empresarial de competitividad y acumulación mercantilista. Profesor, tiene la palabra. Bien, pueda. Gracias.
Bom dia. Quero agradecer ao professor Inácio este excelente resumo de lo que havia dito e do que também escrevi. Então, este tema, educação. Eu tenho um antigo colega da Universidade de Paris, que é o professor Marco Antônio Rodrigues Dias, que vem de jubilar-se, que trabalhou, é consultor internacional em matéria de enseñança superior, foi também ex-vice-rector da Universidade de Brasília e trabalhou muito tempo na divisão de enseñança superior em la Unesco, em Paris. Há um mês me enviou um correio onde pude tomar conhecimento de um hecho relevante para todos aqueles empenhados em la organização da educação. É que um grupo de países ricos, a los quais se associam algumas nações latino-americanas, se prepara para produzir, a partir da Conferência General de la OMC, que se realizará em Nairobi, Quênia, del 15 ao 18 de dezembro deste ano, de acá a um mês. Se prepara para produzir um novo tratado que consolidará a mercantilização da educação. Os países ricos, esta vez liderados por Estados Unidos e Austrália, vão tentar obter em Nairobi a aprovação de um tratado denominado ISA, Trade in Service Agreement, TISA, Trade in Service Agreement, que poderia traduzir-se como Acordo sobre o Comércio de Serviços. De acordo com Dias, neste correio que me enviou, este seria um clone depravado del GATT, um clone depravado del General Agreement on Trade Service, o Acordo General sobre o Comércio de Serviços, cuja implementação, segundo as opiniões de americanos e australianos, está sendo muito lenta, muito lenta. Se consideramos que desde 2003, em Cancún, vários países em desenvolvimento rechazaram sua aplicação. Em novembro do ano passado, em 2014, em la conferência inaugural do Fórum Latino-Americano de Educação Superior, promovido por CESU-MEC, CNE Andifes e UNIL, em Brasil, isto se passou em Foz do Iguaçu, de 17 a 18 de novembro de 2014. Já se havia chamado a atenção para que se estava tramando em Ginebra. Em 2011, por haver considerado insuficientes os acordos firmados dentro da OMC, um país, Estados Unidos, incentivou a elaboração de um novo acordo mais rígido, que é o AGGCS-GATT, el qual, hacia fines de 2014, era objeto de discussão entre 50 países em la cidade de Ginebra, em la sede da Embajada de Austrália. Então, os documentos em debate são secretos, pero seus pontos principais são conhecidos. As decisões sobre as privatizações são irreversíveis. Nenhum país pode retroceder, ni anular-los, ni anular os compromissos assumidos com relação à liberalização de los serviços. Um dos princípios mais importantes que vuelven à cena é o de tratamento nacional, segundo o qual todo lo que é concedido a uma instituição tem que ser otorgado a los demás, ya sean nacionales ou extranjeras. Isto significa, por exemplo, que os subsídios para as universidades públicas tendrão que extender-se hacia as universidades privadas, nacionais e extranjeras.
En otras palabras, esto significa la muerte de la educación pública. Entre los países participantes de estas discusiones en la Embajada de Australia, 6 son de América Latina: Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú. El resto está constituido por los 28 países de la Unión Europea, además de Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Islândia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Suiza, Turquía, Hong Kong y Taiwán. Yo creo, es un consenso para un cierto grupo donde estoy, que esta postura constituye un error. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATT en inglés, adoptado en 94, ofrece la base ideológica para todos aquellos que pretenden transformar la enseñanza superior en un servicio comercial, lo que implica el abandono del concepto de bien público de la educación, facilitando también la adopción de modelos únicos. ¿Qué quiero decir con bien público? ¿Qué es que significa educación con bien público? Significa que la enseñanza superior debe apoyarse en 3 principios básicos. Primero, la igualdad. El acceso a la enseñanza superior debe ser abierto a todos, sin discriminación. 2, permanencia. El servicio ofrecido debe serlo de manera continua, todo el tiempo y sin interrupción. 3, adaptación o adaptabilidad. La enseñanza superior debe tener la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones a fin de garantizar la igualdad y la continuidad, sea cual fuere el contexto. A pesar del hecho de que en su mayoría la enseñanza aún es pública y nacional, en un grande número de países, en un libro reciente, este libro mío, Reinventando la Educación, Diversidad, Descolonización y Redes, publicado por Vozes. Sí, el libro es de 2012. Él tenía razón, yo pensaba que era 2013 o 14, olvidé. Nosotros ya habíamos intentado mostrar que lo que es realmente nuevo en el capítulo de la mercantilización educacional es la constitución progresiva de un mercado mundial de la educación, bajo el impulso de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, OMC, la UNESCO, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. ¿En qué consiste exactamente ese mercado? Ese mercado consiste en la venta de productos educativos, la circulación mundial de los estudiantes que pueden pagar, la creación de sucursales universitarias en el extranjero, el desarrollo del e-learning, la aprendizaje electrónica, así, etc. Entonces, la concepción dominante de la educación en las organizaciones internacionales es al mismo tiempo liberal y utilitarista. Quiero decir, en ambos casos, el mercado sirve de paradigma, tanto para la organización del sistema educativo como para el modelo de la enseñanza escolar. Entonces, definida por una relación entre oferta y demanda, la educación transforma la escuela en una empresa o en una plaza de mercado. Liberalismo y utilitarismo son los instrumentos organizacionales ideológicos
accionados por las organizaciones internacionales para transformar a escola em um dispositivo de provisão de capital humano. Um dispositivo de provisão de capital humano para empresas, relegando a uma condição obsoleta a doutrina humanista de la educação como formação integrada do homem, formação integrada do cidadão e do trabalhador. Uma extensão desta ideia é o conceito mais recente de capital social, não somente capital humano, capital social, que coloca em primeiro plano os aspectos sociais. Que são aspectos sociais? São aspectos entendidos como não econômicos. Então, coloca em primeiro plano os aspectos sociais da existência humana. Então, basicamente, dichos aspectos estariam constituídos por normas e valores que se prestam a la coordinação eficiente de los comportamientos individuales. Sin embargo, surge uma paradoja quando se observa que é a economia la que define, em última instância, a orientação desta moralidade operativa. A paradoja é mais evidente porque, para o capital, nunca antes foi tão necessário controlar a imaginação coletiva e o linguagem. Nunca antes. O capital, todos nós sabemos, ao capital não lhe gusta gente, não lhe gustam pessoas. Ao capital lhe gusta o capital, lhe gusta a acumulação, o sobrevalor. Então, assim é como, para André Gorz, a suposição de que pode haver uma nova forma de capital. O conhecimento antitético ao capital em sentido econômico. Esta nova forma de capital leva para Gorz uma tentativa de neutralização semântica da nova possibilidade. Que ele disse, Gorz? Eu penso em la inflação de capitales, que agora veicula o pensamento dominante. Então, há capital cultural, em la ideia de economia criativa, por exemplo, capital inteligência, capital educação, capital experiência, capital social, capital natural, capital simbólico, capital humano, capital conhecimento, capital cognitivo, principalmente base do capitalismo cognitivo, incluso da dita sociedade cognitiva, que é evidentemente capitalista, dado que o conhecimento pode ser considerado a nova forma do capital. Esta uma nova forma, através da qual se expressa a capacidade de criação das sociedades modernas. Enquanto a discussão sobre o TISA ou o GATT em Nairobi, todo isso constitui uma etapa mais da monitorização global de los processos educacionais que aún se encontram bajo a influência de los estados nacionais hasta agora. Em nosso livro que citamos antes, intentamos mostrar que essa monitorização, que é uma consequência da entrada em escena, décadas atrás, de organismos tais como o Banco Mundial e a OCDE, que esta monitorização coincide com o robustecimento da vieja concepção utilitarista da democracia no núcleo da crise econômica de los anos 70, quando se pensa em la reestruturação do sector produtivo de los países do centro capitalista, privilegiando a reforma do Estado e, evidentemente, a rápida incorporação de novas tecnologias. Então, agora, neste momento, todo isso está bajo a denominação de neoliberalismo. Esta é uma designação, já falei de isso aqui, não sempre aceitada por las hostes acadêmicas,
Em Brasil, por exemplo, um neoliberal que conosco, como Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República, que era de universidade, colega da universidade, é um neoliberal que disse, não sei o que é neoliberalismo, eu sou liberal, este neo é um problema. Então, é uma designação para a versão assumida por el liberalismo econômico depois da crise de los anos 70, que tuvo como apóstoles a los detentores del Premio Nobel de Economia, Friedrich von Hayek, que é oriundo da Escola Austríaca de Economia, e o norte-americano Milton Friedman, um dos principais nomes da escola monetarista e que foi o assessor da reforma do Estado em Chile, assessor por os projetos de educação. Sin embargo, em lo que a educação se refere, o neoliberalismo retrocede em suas posições taxativas, assim como em respeito a la finalidade das políticas sociais, recuperando o viejo tópico da democracia utilitarista. Então, segundo esse tópico, junto com a aplicação das leis, o Estado deve responder por la provisión de la educación, siendo otra de sus funciones, una función de Estado. Esta postura demostraría un supuesto consenso en cuanto a la ampliación de las oportunidades educacionales como uno de los factores más relevantes para la reducción de las desigualdades. No obstante, la participación estatal en ese proceso estaria limitada à supervisão. O máximo estaria limitada à divisão das responsabilidades com o sector privado e sempre estimulando a competência no mercado com o objetivo de incrementar a oferta de serviços de qualidade. Esta é uma palavra-chave, qualidade. A retórica da educação de qualidade seria entendido como um serviço de alto nível, mercadológico, e colocado à livre eleição das famílias para seus filhos, aunque não haja nenhum consenso sobre o que significam realmente qualidade ou eficácia em educação. Nenhum consenso sobre isso. Não se sabe verdadeiramente o que é qualidade, nem o que é eficácia em educação. Então, em Chile, por exemplo, um país que serviu como campo sul-americano de provas para o projeto neoliberal, um projeto friedmaniano, deste Friedman, um projeto de educação, é decir, um projeto para a aplicação do dogma do equilíbrio do mercado em la esfera da enseñanza. Em Chile, hoje em dia, se ha llegado a la conclusión de que el modelo fracasó. Y las revueltas estudiantiles de mediados de 2011 constituyeron el síndrome de ese diagnóstico. La OCDE se vale de ese telón de fundo global, um telão que é tematizado em la prática por tópicos tales como globalização, passagem da economia industrial à economia de serviços, desregulação de los mercados, transformação da organização do trabalho, desemprego, portanto, e disseminação das tecnologias da informação. ¿Para quê? Para preconizar uma reforma profunda em los sistemas de enseñanza. Entonces, la globalización respalda la permanente mirada internacional sobre la educación, alterando de esta forma la percepción general del fenómeno, que siempre fue considerada una realidad esencialmente nacional. Entonces, es una tentativa de desplazamiento de la educación como fenómeno nacional para un fenómeno global, aplastado e transnacional. Pero la verdadera realidad es que el proceso educacional, stricto sensu,
tal como fue entronizado por las doctrinas tradicionales de la educación, se opone al ordenamiento del mundo centrado en la idea monista del progreso capitalista ilimitado. Esta ideología continúa, pero desde los años 50, se sabe que el Club de Roma, los economistas del Club de Roma, acabaron con el mito de progreso. No hay progreso para todos. El mito de progreso acabó en mediados del siglo pasado, pero la ideología continúa. Entonces, el proceso educacional stricto sensu se opone al ordenamiento del mundo centrado en esa idea de un progreso capitalista ilimitado, y el cual se supone culturalmente autosuficiente por la combinación de dos factores, tecnología y mercado. Sin embargo, el proceso de instrucción es perfectamente compatible con la tecnología y con el mercado, ya que, como destacó Hannah Arendt, sería posible instruir sin educar. La instrucción sería independiente de la atmósfera ética requerida por la educación en sus términos humanistas. Por otro lado, la escuela no sería el espacio físico en donde tiene lugar el proceso educacional, y sí la escuela, ahora sí, como la forma cultural moderna. Es decir, la escuela es una forma cultural moderna, ao lado de outras formas, como la democracia, como el propio mercado. Entonces, la escuela es esta forma a través de la cual se incorpora el conocimiento. La modernidad de la forma escuela consiste básicamente en entender la escuela como sinónimo de escolarización, separando la transmisión cultural de determinados soportes fijos, ya sea un edificio, un libro o la própria escritura. Separar la escolarización de soportes definitivamente fijos. En tanto forma, la escuela carga las marcas del proceso de espacialización y de temporalización compatible con el modo de producción económico dominante. Es decir, si la escuela es espacio y tiempo en tanto forma, es necesariamente un espacio-tiempo producido para adecuarse al nivel de reproducción de las fuerzas productivas existentes. Del mismo modo que otras formas o instituciones sociales, aunque no centradas en la función de transmisión cultural, la escuela implica un sistema operativo con reglas de funcionamiento específicas. Por lo general, estas reglas son heredadas de instituciones ideológicamente hegemónicas en un determinado momento, como por ejemplo la iglesia. Y en verdad este es un problema hoy, tal vez para la forma escuela, porque la escuela que conozco en la práctica es una forma reproducida de la iglesia y de la prisión. Es una forma de iglesia y prisión. Los estudiantes encerrados en una sala bajo la vigilancia de un profesor y que tiene una postura de pregación y que quiere que repita lo que dice, sus contenidos. Es la forma, prisión, iglesia, que es una forma oitocentista. Por otro lado, la digitalización de los pilares de la transmisión cultural exacerba la desvinculación que virtualmente siempre existió entre la escuela y cualquier otro soporte físico del conocimiento, es decir, la aula, libro, profesor, extendiendo la posibilidad de escolarización hacia lugares y tiempos nuevos, no abarcados
por las concepciones que limitavam a apropriação del saber a um espaço imobilizado, com um régimen institucional dado para sempre e com barreiras rígidas entre as edades. Deste modo, um avanço técnico como a digitalização, colocado em la órbita conceptual de los ideólogos neoliberais de um sistema educativo mundial, dá margem esta digitalização para conceber a escolarização como um processo que chama heterotópico e transgeneracional. Heterotópico quer dizer, os lugares não são marcados, não importam os lugares, e entre as gerações. Por lo tanto, a educação como algo a ser realizado em qualquer lugar e em qualquer época de la vida de um indivíduo. Heterotopia, impressão que estou empregando aqui me parece própria. Quer dizer, o lugar para aprender pode ser qualquer, já seja uma empresa, um hospital ou internet. O sistema de enseñanza tradicional é, de certo modo, absorvido por la totalidade social que se pretende a si mesma como instructiva através da informação generalizada. Essa informação generalizada atraviessa as diferentes instâncias da vida social, desde o trabalho ao tempo livre, em donde a instrução seria transgeneracional. Que quer dizer? Agora, a idade para aprender seriam todas as idades e qualquer de elas. De ali viene a condição obsoleta de la ideia de educação como uma etapa no processo formativo do sujeito, assim como também a novidade de pensar a educação como uma interação permanente com os dispositivos de instrução. A chamada educação na terceira idade encontraria ali sua justificação. De tal forma, a sociedade com sesgo instrutivo implica uma ligação visceral da cidadania com as novas formas públicas de cultura. E essas novas formas públicas de cultura agora deixam de centrar-se no livro para irradiar-se hacia todo o espaço social, através de sonidos, através de palavras, graças às tecnologias da comunicação. Esta é a pérdida da centralidade simbólica do livro de que falei ayer. Quem se encontra fora de los novos modos de ler e de escrever é considerado um excluído do mundo do trabalho e da cultura. De ali provém a exigência histórica de que a escolarização é cada vez mais necessária para os pobres, já que os ricos realizam sua integração quase naturalmente, graças ao ambiente familiar, graças ao ambiente social. Uma exigência de que a escolarização se redefina, ou se reinvente, a partir de um horizonte cultural mais interativo, incluindo jovens e adultos no exercício de uma interação social constituída por las tecnologias da informação e, consequentemente, por las novas práticas de escritura e de leitura. A leitura é cada vez mais plural, diversa e plural. Em todo isso demanda uma reforma radical de los métodos de escolarização. Radical, profunda e radical. Vale a pena citar o caso do sistema de enseñanza em Finlândia, considerado um dos mais eficientes do mundo. E neste momento, o sistema de enseñanza em Finlândia se encontra em processo de reforma do currículo essencial da educação básica, com vista, ele diz, a uma enseñanza por fenômenos de aprendizagem. Para uma gestora de educação de Helsinki, a capital finlandesa,
que vi recentemente em Rio de Janeiro, se trata de implementar uma pedagogia colaborativa que abandone o aprendizagem de contenidos aislados a favor da integração de competências, objetivos e contenidos de várias disciplinas em conexão com a sociedade e com a vida profissional. Então, a colaboração desenvolve diferentes habilidades para o trabalho com pessoas de idades diversas e com conhecimentos variados. O objetivo declarado é colocar a los alunos em papel ativo, rol ativo, como proprietários de sua aprendizagem. Ora, uma reforma de grande magnitude em ambiente cada vez mais complexo e multicultural poderia chegar à conclusão de que já não há lugar para o monopólio de uma única cultura, a cultura europeia, uma única cultura como referência central de los valores. Por el contrário, as experiências de diversidade cultural, traídas à escena pública, tanto por jovens como por adultos de diferentes classes sociais, demandam uma expressão que a escola tradicional não permite. Ou seja, a vieja narrativa já não é relevante para a escola. A vieja narrativa eurocêntrica, monopolística, a monocultura europeia, já não é mais relevante para a escola. Quero dizer, o problema consiste em que a reforma desenhada no horizonte neoliberal da atual fase da globalização se caracteriza por la dominação de novo modelo de educação, inspirado por uma lógica econômica de tipo liberal e por la construção de novo ordem educativa mundial. Quer dizer, os governos ocidentais, as élites econômicas, as grandes empresas de comunicação e os dirigentes das grandes organizações econômicas internacionais propõem em todos os grandes fóruns mundiais modelo escolar conforme as regras do livre comércio, as estratégias das grandes empresas multinacionais e a ideologia subjacente. Em linha general, esse é o sentido do alerta que se está haciendo agora sobre os acordos para a mercantilização da educação. De ali também proviene nosso imperativo sobre uma reinvenção da educação. Uma palavra, pode haver outras, em donde parece inevitável que apareçam ideologicamente as diferenças entre as expectativas mercadológicas e o fundo utópico que tradicionalmente preside todo empenho educacional. Bajo toda educação, todo discurso educacional, há uma espécie de fundo duplo da história, por isso estou falando de utopia, talvez, quizá não seja a palavra própria, um fundo duplo, que é um fundo onde o humano é contemplado. Desta forma, um posicionamento coletivo descolonizante se vuelve mais visível no hemisfério sul, ou então deixam ver, basicamente, entre as huestes teóricas da esquerda histórica, os panfletos contra a excessiva penetração do capital na esfera educacional. No obstante, e sejam quais forem as posições políticas, não importa tanto se é de esquerda ou se é liberal de centro, parece ser consensual a convicção de que, em la contemporaneidade, todo e qualquer projeto educacional deve obrigar-se a pensar e a actuar em sintonia com as exigências postas por a tecnologização do mundo e junto com as imposições do mercado global. Há uma série de questões cruciais que tendem a aparecer nesse contexto. Uma delas é a questão de determinar se, no doble fundo da história,
la educación todavía mantiene la posibilidad de contornear las pretensiones monoculturalistas de una verdad universal o de apuntar hacia horizontes humanos mais allá de las leyes del capital y su mercado de bienes, servicios y trabajo. A pesar de su monológico elitismo cultural, Theodor Adorno, el alemán, el luminista alemán, ya sospechaba sobre los supuestos beneficios de la publicidad masificada o de la simple inclusión tecnológica de los supuestos excluídos de la cultura universal. Para Adorno, es de temer, às vezes, que la inclusión de los pueblos no occidentales en el examen profundo de la sociedad industrial beneficie menos a los liberados que a la elevación racional de la producción y la distribución. En vez de esperar milagres de los pueblos no capitalistas, este é Adorno quem diz, los maduros deveriam desconfiar de sua sobriedade e de sua inclinação perversa hacia lo consagrado e hacia los éxitos de Occidente. Esta é uma frase muito interessante de Adorno, que era um conservador, muito reaccionário também, pero brilhante. E esta inclinação que ele chama perversa hacia los éxitos del Occidente se reproduce por doquier, não solamente em la educação stricto sensu. Eu vejo, por exemplo, a televisão educativa, me caiu ser diretor do Canal 2 de Rio de Janeiro, a televisão educativa, em começo dos anos 80, e toda a gente que trabalhava tendia a reproduzir os modelos de êxito de Globo, que era a rede hegemônica, que, a sua vez, reproduz os modelos hegemônicos americanos. Esse modelo de contaminação, esse modo de contaminação de los modelos em geral, se um tem êxito junto ao público, tende-se a reproduzir, a repetir esse modelo. Por isso, em el abordaje contra-hegemônico de la diversidade pode ter uma abordagem contra-hegemônica, cabe considerar, em primeiro lugar, que não se trata de convertir lo diverso en el código hegemônico de la tecnologia, como deve haver o argumento aislado de la inclusão digital. Esta é uma política brasileira, por exemplo, como se incluir digitalmente um pobre seria um benefício de classe social. A inclusão digital. Este é um fetiche educacional neste momento. Se trata, sino de integrar ecologicamente o universo simbólico de lo diverso em la urbe tecnológica. Sí, não é reusar a tecnologia. Não se trata de reusar a tecnologia, se trata de outro modelo de integração. Se não houver possibilidade de que lo local pueda ser algo mais que um link em la conexão eletrônica, a mera polarização de extremos, como global e local, em uma resultante denominada glocal, isto constitui tão solo um efeito tecnológico de la rede de telecomunicações. E de ali é que resulta fundamental a defesa da educação como bem público. ¿Para quê? Para garantizar, em uma desejável ecologia de saberes, a inclusão de categorias de pensamento relegadas a um segundo plano por la metafísica ou por el montaje universal de sentidos a partir da racionalidade instrumental. Essas categorias se referem a las formas de vida de comunidades coexistentes em las sociedades dominantemente marcadas por la cultura europeia. Estas comunidades estão vivas, não desapareceram, não estão condenadas à lata de basura da história. Dessas categorias, que invocam essas categorias, invocam constantemente uma territorialização positiva. E dessas categorias
devienen generalmente princípios de coerência ética ou coerência espiritual adequados a la transmisión de la idea de pueblo, que es una idea também de desaparecimento en la constelación ideológica neoliberal. Por mais que sejam dificilmente reconhecidas em sua diversidade cultural, essas formas de vida heterogêneas são importantes para a questão das identificações de um pueblo nacional. Uma política de diversidade cultural não é o reconhecimento ou financiação de simples fetiches identitários, como em la televisão a cable ou National Geographic. Não é isso, não é o reconhecimento de diversidade de existência. Não, o reconhecimento da diversidade é a promoção de relações dialógicas entre Estado, sociedade global e formas plurais de existência, que implicam não somente discurso, implicam principalmente a apropriação de territórios culturais, territórios concretamente com culturas próprias, e intervenção em agências governamentais. Pero é principalmente a instauração de uma política educacional no sentido da diversidade, é decir, a transformação de mentalidades e atitudes. Isso é fundamental, transformar mentalidades e atitudes hacia a diversidade. Uma educação compatível com a diversidade cultural, compatível com o sensorium afim à novíssima tecnologia da informação e da comunicação, não será uma educação pautada exclusivamente por el uso instrumental de los meios de comunicação ou de los objetos técnicos avançados. É decir, lo que importa não é unicamente a diversidade de contenidos culturais a ser accionados. Lo que importa é a comunicação que incorpore pedagogicamente a dimensão del sentir, a mesma dimensão que conforma o mundo vital. Se trata de uma educação para os sentimentos. Se trata de uma educação para a diversidade, é uma educação para o sensível. Incorporar o sensível, os sentimentos à escola. Isto já havia sido percebido por Marshall McLuhan, quando indagava em seu estilo visionário sobre o futuro da educação no mundo, em donde se invirtieron as proporções da informação. Para McLuhan, en el passado humano comum, o conhecimento e a informação eram maiores dentro del ala que fora de ela. Com a inversão espetacular dessa situação, se diria que é possível que a função da escola também se haja invertido, é decir, que a função da escola já não seja instruir, sino descobrir. E a função do estabelecimento de enseñanza é entrenar os alunos em la percepção do ambiente exterior, em vez de meramente reproduzir informação e introduzi-la em seus crânios dentro desse ambiente. Apesar de sua observação, a observação McLuhan, respeito a que nunca tivemos um sistema educacional programado para treinar a percepção, isto não é que existe. A realidade é que sempre se educou por meio de la invocação hacia uma modalidade de lo sensible. Sempre se educou por meio de los sentimientos. Sempre se educou. A educação básica, a educação fundamental entre um niño e sua maestra ou seu maestro, é uma educação por os sentimentos. É uma educação libidinal. É a escena secundária de la relação libidinal, a relação de madre-hijo, padre-hija, padre-hijos,
que se transfiere à escola e o êxito está em la reapropriação desta libido originária em algo que seja formativa para as emoções e os sentimentos. Essa é a escola básica que tem êxito. Então, sempre se educou, por lo tanto, por lo sensible, muito mais que através de qualquer retórica argumentativa. No caso da diversidade simbólica, não se trata simplesmente de instruir através das sensações, sino de encontrar o justo meio entre a racionalidade argumentativa e a esfera de lo sensible, sensibilizando ao jovem ante a evidência de que a consciência não é monológica e que, por el contrário, a consciência se constituye en el diálogo com diferentes posições existenciais do sujeito humano. Ou seja, a consciência se constituye com lo que provém del outro, que é linguagem em sua plenitude, não língua e argumentação, pero linguagem entendida como norte de acolhimento de todas as diferenças. Isso é linguagem. Então, a complexidade dessa educação hacia o universo todavia não é apreensível por las noções corrientes de capacitação ou de treinamento técnico, ni tampouco através da formação oriunda de la Bildung clássica, a herência alemã da paideia. Todas elas renunciam à transformação sensível de los indivíduos, de las instituições, em função da inércia perfeccionista de la sociedade, tal como ela se constituye. Então, a educação, tal como existe agora, se nesta dimensão de transformação da consciência hacia o sensível, é um mecanismo inercial de reprodução de la dominação que sempre existiu nas classes sociais. A incorporação cultural, por lo tanto, de outras vozes ou de visões do mundo, requer cambio conceptual, cambio capaz de apuntar hacia a insuficiência da ideia tradicional de educação como treinamento e formação de indivíduos maquinarias, uma formação de indivíduos como cérebros repletos de informações técnicas. Isto é, a transformação de sujeitos humanos em máquinas. Em favor, esta reforma, esta oposição, de indivíduos criativos, em favor de cérebros abertos por la razão, não se pode abandonar a razão, pero la razão sem la sensibilidade não é nada. Por la razão e la sensibilidade, preparados para abordar a complexa flexibilidade de las situações humanas dentro ou fora de la lógica de los mercados. Esta reforma já foi visto em vários momentos da história por pensadores cristianos ou não. Me queda sempre em la cabeça a frase de, não é de Calvino? Sei, talvez de Calvino. Não. A razão, essa prostituta. A frase do grande reformador da igreja. La razón der Vernunft dice jure. La razón es a prostituta. Se puede hacer todo con la razón. É necessário incluir agora na escola a sensibilidade, lo sensível. Com essa dimensão, com essa inclusão, poderemos entender melhor o racismo, as discriminações de classe,
las discriminaciones de género, el insoportable machismo, la tolerancia y la convivencia con las clases dichas subalternas, con los analfabetos. Eso no es argumentativo, eso es sensible. Esta es la dirección, en mi modo de ver, que apunta a la reforma de la educación. Gracias. Bueno, ya hemos escuchado esta exposición magistral del profesor Muniz. Para resumir solamente un par de ideas, él nos invita a repensar la educación desde esa que él llama utopía de lo humano que acepta la diversidad, que acepta un proceso de descolonización, pero que por encima de todo le da una preeminencia a la sensibilidad. ¿Frente a qué? Frente a la estandarización que nos pretende imponer un nuevo orden educativo mundial, un nuevo orden que hace del conocimiento una mercancía, que hace de la calidad también un producto de mercado, un producto de valor intercambiable, negociable. Frente a ello, nos plantea el profesor Muniz esa necesidad de repensar la educación desde el factor esencialmente humano, el factor de la inclusión, el factor de la diversidad, el factor de la descolonización. La invitación ahora entonces es a formular preguntas, a entrar en una especie de conversatorio con sus planteamientos desde nuestra realidad, desde lo que vivenciamos en nuestro país, desde aquello que sentimos como más problematizante en nuestra propia realidad. Entonces, tienen la palabra, quien quiera, aquí hay una primera intervención. Buenos días. Bueno, señor Cabral, dos preguntas. Usted hablaba sobre los subsidios para las universidades que se extenderían tanto a universidades públicas como extranjeras y que esto daría la muerte de la universidad pública, por decirlo así, ¿no? En las universidades públicas, la voz del estudiante es más fuerte que la voz del Estado. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pasaría si esta universidad pública muere? ¿La voz del estudiante pasaría a un segundo plano o qué podría hacerse para que esto no sucediera? Pues yo soy de una universidad pública, ¿no? Entonces me surge la duda. Y lo otro es, usted hablaba sobre la transformación de mentalidad y actitudes. ¿Cómo se puede lograr esta transformación, teniendo en cuenta que es difícil llegar a una igualdad de pensamiento? Yo creo que si muere la educación con función pública y lo privado, yo no soy contra la coexistencia de lo privado con lo público, pero yo soy contra la dominación de lo público por lo privado. Yo creo que en ese caso el estudiante deja de ser estudiante como sujeto político para ser cliente. El estudiante cliente es una otra cosa. Segundo, cómo obtener, cómo llegar a transformar para llegar a esta igualdad. Yo creo que todas las atenciones deben volverse para la enseñanza básica. El verdadero factor cultural de una nación ahora no es lo que hacen los ministerios de la cultura, aunque sean importantes, es lo que hace la profesora de enseñanza básica. Eso debe, en primer lugar, ganar, porque el salario de un profesor no debe ser visto de una relación puramente jurídica y laboral. El salario es parte de la pedagogía,
tem que viver bem para relacionar-se bem com os estudantes. Tem que ser valorizada e não olvidar que depois da Revolução Francesa, a verdadeira revolução na vida francesa, na mentalidade, foi hecha por a institutrice, l'instituteur, ele é a professora de ensino básico. Esta foi a revolução cultural da França. Foi verdadeiramente a instituteur, l'institutrice. A sociedade deve cambiar sua percepção, sua visão, para perceber a importância desse personagem que é o professor ou a professora de enseñanza básica. Para mim é fundamental, mais importante que os grandes planos culturais. Pero, no âmbito das políticas culturais que podem vir do Ministério da Cultura, eu creio que o trabalho das inovações de pensamento, de modo de trabalhar que vêm de las comunidades que estão na periferia da sociedade global, são o segundo mais importante. É necessário auscultar, ouvir a voz, o sentir lo que efetivamente pensam o pueblo. A categoria pueblo é muito importante. Quando esse está no sermão de la Quinta Dominga de Vieira, grande jesuíta português que é muito importante na história do Brasil e que tem coisas lindíssimas em seus escritos. Eu sou um leitor de Vieira. Em seu sermão de la Quinta Dominga, ele dizia que os antigos gregos, quando queriam ver o futuro, que miravam em las vísceras de los animales, de las galinas, eram los áugures, matavam os animais e em las vísceras veían el futuro. E las vísceras de uma nação são el pueblo. Se tu quieres escuchar o futuro de uma nação, oye el pueblo, oye los excluídos, la gente menuda, la gente pobre. Para mim são as vísceras de uma nação. Então é necessário trabalhar com essa gente, é necessário estar junto, é necessário escuchar os excluídos, então os niños, depois os excluídos. Esses são passos de programa, né? Pero seria necessário discutir mais longamente, devia ser. Graças. Era Lutero. Ele disse que Calvino era Calvino. Essa frase famosa de Lutero. Se a razão dessa prostituta é de Lutero, que é reformador da igreja. Buenos días. Bueno, mi pregunta surge pues cuando usted nos habla de cambiar la mentalidad y todo eso, pues me obliga a pensar en un proceso en iniciar un proceso de cambio, ¿no? En que nosotros no podemos pensar ese cambio de un día para otro, sino que tendríamos como comunicadores que luchar por iniciar un largo proceso, porque esto es un sistema, algo que lleva mucho tiempo, muchos años y ya está totalmente arraigado. Mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros como comunicadores podríamos iniciar procesos reales que colaboren con este cambio, ¿sí? que realmente generen algo en cada una de las comunidades, y cómo no dejarnos como influenciar y pues perder los objetivos, porque es evidente que mientras nosotros iniciemos estos procesos, pues toda esta mediatización va a estar presente y no va a ser fácil pues que nosotros iniciemos procesos de cambio. Ellos no lo van a permitir muy fácilmente. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos luchar contra eso?
Yo decía ayer que me gusta contar historias. Es una historia zen budista. Están dos, el maestro y su alumno están al borde de un lago y el discípulo dice al maestro. El maestro dice, ven cómo los peces están nadando felices, como están felices nadando. Y el discípulo le dice, pero si tú no eres pez, ¿cómo sabe que están felices? El maestro le dice, pero si tú no eres yo, ¿cómo tú sabes que yo no sé que los peces están felices? Es una historia pitoresca, pero interesante, porque es una historia que se trata de la aproximación de las diferencias, racionalmente. Se tiene una explicación. La lógica es difícil de explicar porque el estudiante, el alumno tiene razón, lógicamente no puede saber porque el pez no habla. Pero para alguien que vivió toda su vida al borde de ese lago, la felicidad suya es la felicidad de los peces. Es una otra lógica, una lógica de la aproximación. Entonces, si transponemos esta lógica para, digamos, uma situação acadêmica de que participei uma vez, examinando a tese em educação física na Federal. Alguém tentava mostrar por que em Brasil os negros não havia grandes nadadores negros, só brancos. Então, o sujeito é uma tese cientificista que mostrava que as hemácias de la gente de piel más clara eram menos pesadas que as hemácias de los negros. Portanto, os negros eram mais pesados na água. Era uma tese. Eu simplesmente lhe perguntei se, no tempo de suas teses, de suas experiências de campo, se as piscinas no rio estavam abertas a los negros. Não estavam. Não estava. Então, não havia grandes nadadores negros em piscina porque não lhe abriam as piscinas. Esta é uma exclusão. Então, a verdade é que a aproximação é a palavra-chave. É uma categoria que se pode aplicar a várias coisas do mundo. A filosofia, se diz, a filosofia não serve para nada. Sim, talvez, quando uno fala de filosofia, pero serve para ver diferentes cosmologias, cosmogonia, interpretação do mundo. Mas quando uno faz uma aproximação de los diferentes modos de pensar, o mundo é mais compreensível, se entende melhor o mundo. Eu creio que é a aproximação física concreta de las diferenças que é transformador, não é o que está na cabeça. Buenos días, profesor. Mi pregunta es la siguiente. Partiendo de la afirmación de que usted planteaba de que no hay lugar para los monopolios educacionales y que para reinventar y rediseñar la educación tenemos que ser abiertos a la diversidad cultural, me planteo la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer las naciones latinoamericanas? Puede plantear desde la perspectiva de Brasil o Colombia para rediseñar la educación. Como por ejemplo usted partía del ejemplo, no hay grandes nadadores negros porque no hay apertura a las piscinas para esta población o para esta comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para rediseñar la educación cuando hay tantas falencias en las instituciones latinoamericanas para la diversidad cultural? Tenemos que dar la apertura a la diversidad cultural en Latinoamérica, porque eso somos una hibridación cultural de muchas especies y el monopolio educacional ya se tiene que dejar atrás para poder pensar en la reinvención educacional. Eu creio que uma reforma educacional, a reforma de los sistemas e da educação, tem hoje dia necessariamente que passar por el Estado e por um projeto de país. Tomo em consideração meu país, o Brasil. O único instante na história do país que houve um projeto de educação para o país foi em la dictadura de Getúlio Vargas, a ditadura varguista,
quando houve um projeto nacional, um projeto político para o país. E, curiosamente, bajo a ditadura de Vargas. Então, a educação tinha um lugar nesse projeto. A educação era uma questão de Estado, não era de governo. O que passou depois de Vargas, como presidente, é que sempre houve mais pressupostos para a educação. Mas se diz em português verba. Mas não é uma questão de verba, é de verbo, de pressuposto. Pressuposto é verba em português. Mas é uma questão de verba, de discurso, de projeto. Jamais houve um projeto do Estado depois de Vargas. Então, a educação queda ao sabor de los projetos aislados de políticos, de lo que pensam os governos que sucedem, pensam diferentes, de la incompetência de los ministros de educação. O atual ministro de Educação de Brasil é incompetente. E não há um projeto. Então, é necessário que a sociedade, como um todo, tome, por vezes, o lugar do Estado, ou pressione o Estado por la força de suas instituições, por exemplo, a universidade, hacia um projeto de educação. E nesse momento, eu creio na universidade, no rol da universidade, como um fórum de discussões públicas importantes. Normalmente, um governo pode financiar a universidade pública, mas não toma muito conhecimento de lo que se passa na universidade. E a universidade não tem tempo, não quer de se projetar. Eu sinto que é necessário que a coexistência de um projeto de autonomia nacional com um projeto educacional. Só nesse momento é que a educação pode transformar-se. Profesor, yo quisiera aprovechar también para comentarle lo siguiente. Ahora desarrollándose una estrategia política de inclusión educativa llamada Ser Pilo Paga, ¿cierto? En donde supuestamente, digamos, a los estudiantes mejor calificados de secundaria, pues se les otorgan becas para incluirlos en el sistema de educación superior, para que escojan su carrera, escojan la institución, etc. La pregunta es, ¿qué sentido puede tener, digamos, ese tipo de estrategias para incluirlos en un sistema educativo que está cooptado a nivel mundial por esa mercantilización del conocimiento, por esas estrategias, digamos, de encerramiento de la educación, en donde, digamos, las políticas educativas, las mismas instancias institucionales, no tienen interés, digamos, en hacer un cuestionamiento profundo de esas estrategias de enseñanza, de esos métodos, digamos, educativos, para transformarlos y romper un poco ese cerco, digamos, de la mercantilización que imponen esas organizaciones internacionales. Un caso concreto, pues sí, vale la pena estar incluido en una universidad, por supuesto, para un estudiante pobre, pero si el esquema va a ser que usted tiene que formarse de acuerdo a los parámetros internacionales, ¿no?, que exigen que únicamente sea reconocido como estudiante aquel que cumple estos requisitos previamente establecidos, en donde es investigador el que se somete a unas políticas, en nuestro caso como las de conciencias, en el caso brasilero CAPES, ¿sí?, que amarran, que constriñen al individuo, que constriñen los procesos. Entonces se pregunta uno hasta dónde llega esa apertura, esa diversidad, ese sentido descolonizador, si en la práctica las políticas estatales, institucionales, siguen en el mismo camino, ¿sí? Entonces lo que se hace es una apariencia de inclusión, pero en la realidad se sigue procesando al estilo fábrica, digamos, ese tipo de funcionario educativo al servicio del mercado. No sé si en Brasil se viva la misma situación.
Es la misma situación, pero yo creo que hay mecanismos contradictorios dentro de la forma de dominación del Estado. Por ejemplo, usted citaste CAPES. CAPES fue de cierto modo con el CNPq una conquista de los pesquisadores brasileños para financiamiento de sus investigaciones. Entonces, es un organismo importante a despecho de estas posiciones que un gobierno pueda tomar como un todo. Pero yo creo que tú tienes perfectamente razón. Yo creo que esto de la educación es compleja además para fórmulas simples. Pero de lo que estoy seguro es que el Proyecto Nacional de Educación con Función de Estado, el profesor como una carrera fuerte de Estado, no solamente la receta o la fiscalía, ¿verdad? Es vital. Yo pienso en Cuba. Yo jamás estuve en Cuba. No conozco Cuba. Todo lo que conozco de Cuba son por lecturas, por testimonios de gente que va. Pero la impresión que tengo, a despecho de los aspectos de la dictadura cubana, la restricción, la libertad individual, todo eso existe, la limitación, es fantástico que un país, bajo la presión de un embargo de 50 años de la gran potencia mundial, tenga tan buenos médicos, deportistas y profesores. En Brasil, en este momento, hay un programa de más médicos, son médicos cubanos que van. Y Brasil tiene muchos buenos médicos. Es necesario que se diga. Es una medicina de élite en Brasil. Pero importan médicos cubanos. ¿Cómo es posible? Porque hubo un determinado momento, tal vez un momento en que se decidió constituir una nación aparte, un interés, una política fuerte de educación, de salud en Cuba, que no acabó, a despecho de la pobreza, a despecho de la hambre que por veces hay. Entonces yo creo que esto es una estrategia fuerte de Estado, cuando el Estado tiene una conciencia nacional, de territorio nacional. Yo creo que sé muy poco de Colombia. No sé, me parece que en este sentido tal vez Colombia sea más siente celosa de su territorio que Brasil, aunque Brasil sea enorme. En ese momento, no fue siempre así. Profesor Muniz, muchas gracias por la lucidez y la contundencia de su presentación. Yo quisiera hacer alusión a un par de cosas y hacer una pregunta. La primera, en Colombia estamos en este momento viendo el desinterés manifiesto muy evidente de Colciencias en relación con las ciencias sociales y humanas. Desinterés que se traduce, por ejemplo, en su no participación en la conferencia de Claxo que empieza el próximo martes en la ciudad de Medellín. Pero igualmente en la negación de becas para aspirantes a doctorado en las facultades, en los sitios en donde se ofrecen ciencias sociales y humanas. Y muchas otras manifestaciones que son en este momento pues muy claras. Yo quisiera preguntarle, en relación con el capitalismo cognitivo que conocemos en toda América Latina y prácticamente en el mundo entero, el rol de los investigadores en esta mercantilización de la educación, del conocimiento, y en una afirmación tan contundente como la que usted hizo respecto a la muerte de la educación pública, pues el lugar de los investigadores en ciencias sociales y humanas en la defensa de la educación pública. Yo creo que la crisis de las ciencias humanas, las ciencias sociales, es general. Le doy una charla reciente de un amigo mío,
um amigo pessoal, que era um professor francês, e que é muito amigo meu, de mais de 30 anos, e que sociólogo, e que me disse, Michel, se chama Michel Maffesoli, muito amigo. Michel, quem são os novos sociólogos franceses? Depois, gente, isso não é, Muniz. Não é porque a sociologia não quer mais ter ideias. As faculdades de sociologia em França formam técnicos para sondeios, para isso, para aquilo, para obter um emprego, e as ideias são mal vistas. Mas a sociologia sempre viu de grandes ideias, senão não serve para grande coisa. Por toda parte, em Hungria, eu ouvi uma manifestação onde se pedia respeito para as ciências jurídicas e sociais, que o governo queria acabar. É uma crise general, porque eu creio que este novo ordem informativo e capitalista, este capitalismo que se diz cognitivo, não há lugar para a reflexão. A reflexão, de certo modo, embaraça este sistema, porque quando a reflexão depende de uma temporalidade mediada, de uma temporalidade espessa, te dizem algo que é necessário parar um pouco. Mas a velocidade dos circuitos atuais, e a velocidade de circulação dos capitais, da produção, encontra ou pensa implicitamente que todo isso é um anacronismo, como se pensar fosse um anacronismo, que pensa nas máquinas, que são rápidas, que pensem digitalmente, que pensem por los números que são eficazes. E nessa conjuntura, eu creio que há uma crise das ciências sociais e uma crise também de objeto, porque as ciências sociais sobrevivem em las universidades um pouco administrativamente. Eu não sei hoje em dia qual seria um objeto único da sociologia. Esse objeto é defendido um pouco por la sociologia administrativamente na universidade, ou mesmo da antropologia. Em Brasil, para mim, a mim me gusta mais a antropologia que a sociologia. Em Brasil, eu tenho amigos intelectuais orgânicos índios em Brasília. Um deles, por exemplo, Marco Terena, que é piloto, ensina em escola, pero de tribo também, é casado com tribo. E me disse algo fantástico, me disse, sabes, depois que as comunidades indígenas formaram seus intelectuais orgânicos, os antropólogos não têm mais o mesmo lugar de antes em las tribos, porque o objeto de ciência começou a falar. E para a ciência, o bom objeto não habla. Um objeto é exato, espacializado, quando não tem voz, como a matemática, a física. Se um objeto empieza a falar, de sua própria história, este passou com os negros, está passando com os indígenas, e já não disse mais a mesma coisa. Eu tenho uma enorme admiração por Lévi-Strauss, que eu assisti. Pero a mitologia, a matematização linda, filosófica de Lévi-Strauss, não corresponde a nada da realidade das tribos brasileiras. Pero é muito bem hecha, é muito bonito como método. Então, eu creio que há uma crise. As ciências sociais também necessitam reformular-se, e talvez esta crise seja atraída por la comunicação. A comunicação implica, esse seria espaço para outra discussão, uma espécie de dissolução de los objetos aislados das ciências sociais. Pero é necessário, talvez, recuperar a posição da filosofia para as ciências sociais. A filosofia sempre estuve acostumada ao não, para os recursos, para o reconhecimento. É necessário mais que nunca pensar. E este sítio, essa função, a função das ciências sociais. Pero a crise que existe. A crise que existe. Não sei se respondi, pero existe.
Ya con esta última intervención cerramos. ¿Sonido? Sí. Muchas gracias por su presentación. Luis Fernando Barón le pregunta, o comenta y pregunta. Desde ayer en la tarde que llegué a los talleres y ahora con su presentación, tengo una gran preocupación porque sigo viendo en muchas de las maneras de entender lo comunicativo en sus relaciones con lo cultural, con lo político, con lo estético, etcétera, desde perspectivas profundamente dicotómicas. Y mi preocupación va a que desde ese tipo de miradas se le da muchísima fuerza al neoliberalismo, al capitalismo cognitivo, al mercantilismo, a este tipo de fenómenos, digamos, macro, gigantescos, globales, que de todas maneras, diría yo, deben ser mirados de manera bastante compleja y en balance con procesos mucho más profundos. Para poner un ejemplo, aquí han habido un par de alusiones a las políticas de Colciencias, a la crisis de las ciencias sociales, a que Colciencias no reconoce esto. Pero yo soy el comité organizador de la conferencia de Claxo y he vivido la desidia con que Colciencias ha mirado esta conferencia latinoamericana, pero también soy consciente de la falta de organización, de presencia de los académicos y de otros tipos de sectores de las ciencias sociales que le hagan contrapeso a instituciones como Colciencias. Porque no es solamente unos asuntos de un Estado horroroso, neoliberal, no sé qué, sino también de unas interacciones con una serie de sectores académicos, políticos, sociales, etcétera, que no le han hecho tampoco contrapeso o que le han hecho contrapeso y nosotros no hemos tenido la capacidad para ver o darle visibilidad a ese tipo de dinámicas. Profe, ¿cómo lograr un balance más proactivo que dé salidas para que no nos quedemos ni con las lógicas impositivas de lo imperial, estatal, neoliberal, etcétera, ni tampoco nos casemos con las prácticas de lo emergente y de lo pequeño, pero que nos ayuden a mirar de manera mucho más compleja esos encuentros? Yo no sé, esta es una pregunta muy difícil para responder de pronto, pero yo creo que el núcleo, digamos, epistémico de su intervención, de su cuestión, es la cuestión de gestión, la cuestión de organización. Es verdad que hay un comportamiento en la academia que es de un subjetivismo y de un zelo como si simplesmente pensar, produzir saber, pensamento, fuera suficiente. El entrelazamiento, la conectividad, la organización, por veces es considerada desnecessária. Você diz, não há tempo para isso, não há, tenho que viver. É comportamento do profissional de enseñanza. E o grande problema, para mim, no momento, por vezes, para mim, em Brasil, não é a falta de dinheiro, é a falta de organização. Tudo o que se passa, por exemplo, em Brasil, nesse momento, que é uma corrupção, e jamais se escutou falar na história do Brasil, a causa é gestão, a causa é organização. E eu creio que o que diz você, de que habla você, é da falta, da ausência de organização em níveis micro, em lugares.
Yo concordo que por veces las críticas son amplias demás. Se vuelve, las grandes narrativas están en decadencia, pero la crítica se vuelve una grande narrativa. Es necesario pensar em nível menor e mais conectado. É um problema de organização e gestão. Eu acho que este é o grande problema. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, al profesor Muniz. Pila, reloj, pila para el control, reloj de radios.